De volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ângelo Dantas. Boa tarde, Coronel, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde a todos os telespectadores da Potengi. Da Band Natal. Perdão, Band Natal. Coronel, recentemente a Polícia Militar do Rio Grande do Norte se transformou em cenário ou foi tema de reportagem nacional com relação à Operação Novos Rumos, operação que ensejou a prisão de 12 policiais militares. Como foi que o senhor recebeu como comandante-geral a deflagração dessa operação, Coronel? A gente recebe com tristeza porque, afinal de contas, a gente faz parte da instituição. Eu tenho 34 anos e, infelizmente, já vi situações parecidas. Mas isso faz parte de um contexto. Afinal de contas, nós pertencemos a uma instituição militar, policial, integrada por homens e mulheres, por seres humanos que vêm da sociedade, da mesma sociedade que você faz parte, que todos os cidadãos que estão nos assistindo fazem parte. Então, de certa forma, é admissível um número razoável de desvios de conduta em toda e qualquer instituição pública, não só na Polícia Militar, mas nós tivemos nos últimos anos escândalo no Poder Judiciário, no Ministério Público, em determinados outros órgãos públicos. Então, infelizmente, faz parte da sociedade, da humanidade. Agora, é importante saber que grande parte da corporação, ou quase que a sua totalidade, são pessoas do bem, que fazem o bem à sociedade. Soldados, cabos, sargentos, oficiais que vivem trabalhando diuturnamente em benefício da nossa sociedade. Coronel, a gente acompanhou, assistiu, leu diversas manifestações de policiais militares, me parece com um sentimento de injustiça. Pelo fato de ter sido colocada essa situação como uma regra e não como exceção. O senhor compartilha disso também, Coronel? Eu confesso que fico entristecido pela forma como foi veiculada. Acredito que não havia necessidade disso, da forma como foi veiculada. Mas também não quero formar nenhum juízo de valor, porque eu respeito as garantias constitucionais e acredito que qualquer cidadão, seja policial militar, seja servidor público comum ou outro cidadão do povo, só deva ser penalizado, só deva ser condenado após o regular processo e a regular garantia constitucional da ampla defesa e contraditório e do devido processo legal. Então, o juízo é que deve, ao final de toda a prova produzida, devidamente confrontada e confirmada, as pessoas receberem a sua devida punição conforme manda a lei, seja lei penal, seja lei administrativa. Coronel, como comandante-geral da Polícia Militar, depois dessa Operação Novos Rumos ter sido deflagrada, depois daquelas imagens e dos áudios, principalmente, terem sido mostrados em rede nacional, o que foi que mudou na diretriz do senhor, como comandante-geral, para a sua tropa? Confessamos também que, de qualquer forma, é importante que a gente reforce ainda mais a nossa fiscalização, o nosso poder fiscalizador em cima do nosso público interno e estamos fazendo também algumas adequações em termos de movimentação, mas não necessariamente por conta disso que ocorreu. Essas promoções, aliás, essas movimentações que ocorreram ontem já estavam devidamente programadas, era uma questão só de tempo, nós estávamos esperando somente o processo de promoções de oficiais, que deveria ter sido em agosto, houve um certo retardo, e nós fizemos uma razoável movimentação, encaixe de alguns oficiais em determinadas funções, quem era da administração passa para a operacionalidade e vice-versa. Como também ainda teremos, talvez ainda no decorrer desta semana, algumas outras movimentações de oficiais, que isso faz parte do dia a dia, do ano da corporação. Sempre a gente movimenta oficiais. Coincidentemente, saiu ontem, mas é porque a gente tinha que fazer essa movimentação porque já ocorreram as promoções. Quem tem um posto superior à função não pode continuar, né? Então foi por isso que a gente fez essa movimentação ontem. Mas não foi só do 9º Batalhão. Pode ver que determinadas outras unidades, inclusive na parte administrativa, a gente movimentou. E ainda ocorrerão novas mudanças essa semana? Não, com certeza vai haver. Ainda faltam alguns ajustes, alguns encaixes. De comandantes dos batalhões? De comandantes, de chefes de seções, talvez até de diretores. Isso só o restante da semana que a gente vai averiguar.
são mutações naturais que a gente faz. Coronel, o que todo mundo se pergunta agora é, ainda sobre a Operação Novos Rumos, o que vai acontecer com esses 12 policiais militares? Eles estão presos, mas em se tratando da corporação da Polícia Militar, eles já são punidos? É um processo à parte do processo que tramita na Justiça Criminal? Veja bem, o servidor público, militar ou civil, ele pode ser responsabilizado em 3 instâncias ou 3 searas diferentes: a civil, a administrativa disciplinar e a criminal. O que é que está sendo desencadeado por enquanto? A parte criminal. Foi aberto um procedimento investigatório, o Ministério Público já ofereceu denúncia e daí por diante vai se instalar o devido processo legal e eles serão julgados, apreciados pelo juízo militar, pela 11ª Vara Criminal. No campo administrativo, nós receberemos a documentação do Ministério Público, as denúncias, e vamos abrir processos administrativos disciplinares. Isso é o poder-dever. Nós temos obrigação de desencadear, de mandar instaurar esses processos administrativos. Mas no caso desses processos administrativos, o Ministério Público já remeteu para a Polícia Militar a documentação, coronel? Olha, nós recebemos a informação que na segunda-feira passada estaria sendo remetido. Como tem questões de protocolo, entra por um setor no quartel do comando-geral e às vezes demora um pouco a chegar até o gabinete do comandante, eu ainda não despachei para a nossa assessoria administrativa. Mas se não chegou, deve estar chegando hoje ou chega amanhã. Esse lapso de tempo é razoável, é natural. Coronel, fala agora sobre o aspecto administrativo da corporação da Polícia Militar. Eu me recordo que quando o senhor esteve aqui, logo no início, quando o senhor assumiu, o senhor falava de um déficit que tem de homens na Polícia Militar. Houve aquela tentativa de convocar os 800, que agora já não são mais 824, aprovados no concurso da Polícia Militar. A Justiça brecou, a Justiça paralisou esse processo. Qual é a situação do momento? Infelizmente, do começo do ano para cá, esse déficit tem aumentado, porque grande parte, uma parte razoável, aliás, do nosso pessoal está alcançando a tradicional aposentadoria, né? Então, se não houver recompletamento, nós estamos nessa crescente demanda de pessoal. Do início do ano para cá, já foram mais de 300 policiais que se aposentaram ou que foram reformados por algum tipo de invalidez decorrente de doenças naturais até. Mas existe uma grande perspectiva de, no começo do ano, nós termos edital para novo concurso para ingresso na corporação como soldado. Isso nós temos certeza que vai acontecer porque já superou os 35% de déficit de pessoal. Isso é um problema que não se construiu em um ano nem em 6 meses, se construiu ao longo de praticamente 10 anos. A instituição tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, trabalhando em sintonia as duas. Uma não pode ser muito maior do que a outra, então nós temos hoje só porta de saída e é uma tendência natural. Eu, por exemplo, já tenho tempo de sobra para me aposentar, como a maioria, grande parte dos nossos oficiais, nossos coronéis. Se a gente não recompor esse pessoal, fica complicado para um futuro. Mas está sendo administrado e vai ter concurso para o próximo ano, como também concurso interno. Coronel, em termos de déficit, em números, quantificando, hoje são quantos policiais militares e qual seria o número ideal para um estado com a dimensão do Rio Grande do Norte? Veja bem, a nossa lei de fixação de efetivo fala em 13.466, fixou esse efetivo. Nunca em toda a história da Polícia Militar, em 181 anos, nós trabalhamos com o efetivo completo, exceto os 40 primeiros anos de existência, ou seja, de 1834 até 1860 e pouco, tinha o efetivo completo. Eram 40 homens e trabalhava com 40. Depois de 40 anos de existência, aí foi se defasando e nós estamos atravessando talvez a pior fase nos últimos tempos, de todos os tempos, aliás. Então, esse efetivo 13.466 é o previsto por lei. Entretanto, nós temos apenas 8.500. Eu posso te dizer um número agora e amanhã ser um pouquinho menor, porque alguém se aposentou hoje, exatamente. Então, isso significa em torno de 4.000 e tantos homens a menos. Então, não é fácil, veja aí como não é fácil trabalhar com menos 4.500 policiais, não é fácil.
Coronel, o senhor falou sobre concurso público. É uma boa notícia porque hoje nós temos um grande número de pessoas desempregadas e buscando uma estabilidade no concurso público, a partir do concurso público. Esse concurso deverá ser deflagrado no próximo ano. O senhor acredita que as primeiras convocações dos aprovados já começam ainda em 2016? Sim, nós temos perspectiva de concurso para soldado, concurso para oficiais e concurso para oficiais do quadro de saúde. É isso que está sendo trabalhado com a equipe econômica, com a equipe do governo do estado, para ser posto em prática no próximo ano. Então, em todos esses campos nós temos déficit. E a de oficiais é mais grave ainda porque a formação demora 3 anos. Então, nós faremos o concurso, publicaremos edital, tem todas aquelas fases, depois o curso de formação que dura 3 anos. Nós só vamos usufruir desse pessoal daqui a 3 anos e meio ou mais alguma coisa. Mas temos uma estratégia para colocar em prática daqui para o final do ano, que é um processo seletivo interno, para amenizar a carência, sobretudo de tenentes. Nós temos um quadro chamado QOA, Quadro de Oficiais de Administração, que é preenchido por subtenentes e primeiros sargentos que preenchem determinados requisitos. Então, eles se submetem a um curso de 8 a 10 meses de duração e estarão habilitados à ascensão ao oficialato. Serão oficiais de administração, mas a gente pode utilizar na rua. Então, o impacto financeiro é muito pequeno, porque é a diferença só de subtenente para segundo tenente ou de primeiro sargento para subtenente, e também a formação é muito mais curta, 10 meses. Talvez daqui a 1 ano e pouco a gente tenha um incremento aí de 40 ou 50 novos oficiais. O senhor está lançando um livro, Coronel? Não, eu já publiquei 2 livros e você é a primeira jornalista que vai receber os 2 que eu já publiquei de uma só vez. O comandante-geral da Polícia Militar também é escritor. Por enquanto eu não tenho mais tempo de escrever. Isso aí é produto de 2010 e 2013. Eu fiz uma cronologia da PM, nós temos, como eu te disse, 181 anos, e tem muita história para contar, está contido nesses 2 volumes. E o outro é uma breve história do nosso hospital, o Hospital da Polícia Militar, que fez 50 anos há pouco tempo. Coronel Ângelo Dantas, comandante-geral da Polícia Militar, quero agradecer sua participação aqui no RN Acontece. Para finalizar, eu peço sua permissão para ler alguns versos do juiz Patrício Jorge Lobo, que compôs uma poesia em Mossoró em homenagem à Polícia Militar. Isso foi antes do episódio de domingo. Rapidinho. Instituição brava, forte e independente, integrada por homens e mulheres dignos e competentes, pelas condutas de poucos desonrados, tantas vezes pela sociedade ignorados, discriminados e, por que não, desvalorizados. Isso retrata a maioria do nosso efetivo, que é do bem e não do mal. Obrigada, Coronel. Obrigado a você, em nome da nossa instituição. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, acesse www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui.